Você já assistiu Fargo? Aquele clássico em que um vendedor de carros fracassado e atolado em dívidas tem uma ideia genial. Ele contrata dois bandidos tão burros quanto uma porta para sequestrar a própria esposa, tudo para arrancar uma grana do sogro rico no resgate. O plano parecia infalível, até os idiotas contratados começarem a fazer tudo errado, deixar um rastro de sangue e transformar um golpe malandro num festival de desastre. Pois é, agora corta para Brasília. O Lula quebrou o país, estourou o rombo fiscal e está desesperado atrás de dinheiro novo. E qual foi o plano brilhante dele? Contratar dois tipos de bandidos burros, os militantes de rede, para atacar o Congresso Nacional. A ideia? Criar confusão, demonizar o legislativo e tentar sequestrar emocionalmente o povo brasileiro para liberar o aumento do IOF. Só que, assim como em Fargo, o plano está indo por água abaixo. Porque quando você junta incompetência, desespero e militância burra, o final nunca é feliz. Mas é hilário. Você já viu aquele vilão de novela que finge ser pobre, se veste mal de propósito, chora na frente das câmeras e diz que só quer justiça? Mas na verdade é o dono da rede de hotéis da trama e está planejando explodir a casa da mocinha com um botão? Pois bem, troque a novela por Brasília, o botão por inteligência artificial e a mocinha pela sua conta de luz. Seja bem-vindo ao novo episódio do Grande Teatro Petista. Taxação BBB, bilionários, betes e bancos, mas só os que não apoiam o Lula. Hoje a gente vai falar da nova estratégia do governo Lula para tentar sair do buraco da impopularidade. Fingir que virou revolucionário, antissistema, justiceiro tributário, enquanto toma café com CEO de banco e brinda com uísque em cúpula global. Sabe aquela hora que o roteirista da série já matou todos os vilões interessantes e resolve reviver a luta de classes? É isso que o PT está tentando fazer. Segundo eles, agora o Brasil está vivendo uma guerra dos pobres contra os ricos. Como se o Lula estivesse lá, no alto do morro, vestido de Che Guevara, enfrentando sozinho os banqueiros malvados e o centrão fascista, mesmo depois de passar a vida legislando de mãos dadas com todos eles. E para deixar o teatrinho mais convincente, eles criaram a campanha BBB, Bilionários, Betes e Bancos. Parece nome de quadro do Domingão do Hulk, mas é a nova tentativa do PT de surfar no TikTok. Com vídeos de inteligência artificial, memes, dublagens e personagens caricatos, como o do Boteco do Brasa, onde o rico pede champanhe e lagosta e depois quer dividir a conta com o pobre que só tomou água de torneira. É tipo Zorra Total versão deepfake, só que com um orçamento de ministério e aval da Secom. Orçamento secreto é quando políticos destinam bilhões do dinheiro público para projetos sem dizer para onde vai ou quem mandou. Isso tira recursos de saúde, educação e obras que ajudariam os mais pobres. Ei, parceiro, peraí. Tu consumir champanhe, caviar, lagosta e vai pagar menos que a gente que só ficou na brejinha e torresmin? Relaxa, Boteco do Brasa, amigo. Aqui sempre foi assim. Sempre foi, mas não precisa continuar sendo. Mano, esquerdista é muito ruim de meme. Os caras não sabem ser engraçados, inteligentes, nada. É como dar um giz de cera para sua irmãzinha de 5 anos e esperar que ela convença e lidere os adultos com os desenhos dela. A ironia? Essa campanha contra a elite foi feita por especialistas em marketing digital da elite e com inteligência artificial, porque afinal, nada mais orgânico e popular do que usar tecnologia de ponta para fingir que a tia do Zap está revoltada. Enquanto isso, a Gleisi Hoffmann convoca reuniões com influenciadores para alinhar discurso, vulgo fazer planilha de quem vai receber o Pix. E o Sidônio Palmeira, da Secom, organiza lives que têm menos audiência que o programa do João Kleber. A meta? Fazer parecer que o povo quer taxar bilionário,
Quando na verdade o povo só quer parar de pagar R$600 de luz e tomar banho quente sem culpa no WhatsApp. Mas como todo bom roteiro precisa de vilão, o escolhido da vez foi o Congresso. A esquerda agora ataca o Legislativo como se fosse a Bastilha, enquanto defende o STF como se fosse o Coral dos Anjos. Segundo Boulos, o Centrão é o inimigo do povo. Ele, que vive tentando entrar no governo pela porta dos fundos, agora se vende como mártir da justiça fiscal. A cereja do bolo foi o tal vídeo em que o presidente da Câmara, Hugo Mota, vira Hugo Nem Se Importa, um personagem de inteligência artificial que toma uísque no bico num jantar de luxo. Claro, sem contexto nenhum. Só esqueceram de dizer que o mesmo Lula já chamou Hugo Mota de companheiro. Mas agora virou Judas, né? Meu caro amigo Davi Grande Volume. Grande Hugo, não se importa. Estamos prontos para defender os super ricos hoje. Claro, Davi Grande Volume. Afinal, são eles que pagam as nossas regalias. Deputado Hugo Nem Se Importa, porque a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil ainda não entrou em pauta. Imagina aprovar isenção para pobre agora e deixar a conta para os empresários. E o dinheiro das campanhas vem de onde, minha filha? Do amor? Fala, povo, aqui é o deputado Hugo Nem Se Importa e está no ar o Gabinete Debochado, onde os políticos descansam e o povo trabalha. Fala, meu povo escravo do trampo, que rala 6 para descansar 1. Aqui a gente descansa 7 e ainda reclama do cafezinho. O circo começou a sair do Zap e ir para a rua. Militantes do PT e grupos da extrema esquerda invadiram o prédio do Itaú BBA na Faria Lima. Cartazes, palavras de ordem, cara pintada, tudo roteirizado como campanha publicitária. E no dia anterior, olha que coincidência, Lula levantava um cartaz em Salvador, clamando pela taxação dos super ricos. É a espontaneidade encenada com pontualidade suíça. Tão orgânico e natural quanto os peitos da Joyce Hasselman. Para de aumentar o IPTU! Ei, prefeito, vai tomar vergonha! Enquanto isso, Boulos fazia figuração no centro de São Paulo, discursando para meia dúzia de gatos pingados e um entregador de iFood que parou para ver o que era aquilo. Com banqueiro, com quem tem muita grana, quer botar a conta no lombo do povo, cortando no SUS, cortando na educação, cortando em aposentadoria, enquanto o que o presidente Lula está tentando, com o nosso apoio, é fazer com quem está lá em cima pagar a conta. Zerar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. 90% do povo ganha até 5 mil reais. Ele é tão conhecido que foi necessário colocar uma placa com o nome dele. O cara sozinho falando pra ninguém. Eu chamo isso de oportunidade perdida. Tá igual o Lindbergh, comício em lugar movimentado, mas sem plateia. E ainda finge que esse cara irrelevante foi super mega extra votado na eleição passada. Mas o verdadeiro plot twist veio do lugar mais improvável, o Jornal Nacional. Sim, a Globo, que tratava Lula como o Gandalf de Garanhuns, resolveu expor que essa campanha do povo é, na verdade, um ataque político articulado, com uso de inteligência artificial direcionado ao Congresso. Mostraram até os vídeos, faltou só a narração do Cid Moreira dizendo: Lula, mente outra vez. Uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência democrática de diferentes correntes políticas. Os vídeos começaram a ser publicados na internet após a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso no dia 25 de junho. A derrota foi uma das maiores do governo Lula. No dia 27, o PT publicou em redes sociais um vídeo feito com inteligência artificial.
Falando em cobrar mais dos super ricos, o partido disse defender justiça tributária. O vídeo afirmou ainda que imposto é necessário, mas justiça também, e que o governo quer aprovar as mudanças no imposto de renda. Mas, segundo economistas, o aumento do IOF não representa justiça tributária. Pelo contrário, já que IOF mais alto encarece o crédito e as famílias mais pobres são as mais endividadas. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade, péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Então, é uma confusão enorme. Falta, eu diria, um certo entendimento de causa e efeito. No dia 29, a oposição respondeu com um vídeo, também feito por IA, da Federação União Progressista, dos partidos União Brasil e Progressistas, e criticou o discurso do nós contra eles, estimulado pelo PT, segundo a federação. No fim de semana, sem assinatura de nenhum partido, outros vídeos, também produzidos por inteligência artificial, passaram a atacar o Congresso Nacional. Perfis que se apresentam como militantes de esquerda passaram a compartilhar as publicações alegando que os parlamentares seriam inimigos do povo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi um dos mais atacados. Na segunda-feira, dia 30, o PT divulgou um segundo vídeo do partido, falando em rachar a conta do jeito certo, com super ricos pagando mais. No mesmo dia, numa rede social, o presidente da Câmara, Hugo Mota, reagiu aos ataques, que estariam estimulando uma polarização social. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. Ontem, também numa rede social, a ministra de Relações Institucionais e o líder do governo na Câmara pediram à militância que não façam ataques pessoais. O líder da oposição no Senado criticou o presidente Lula e o PT pelas ações. Rogério Marinho, do PL, diz que o governo não assume as suas responsabilidades. Mas há uma diferença entre a intenção e o gesto. Mesmo a mão que afaga, apedreja, né? Então, é o presidente Lula e o PT, né, que vão às redes sociais, né, desancar, desqualificar e transferir responsabilidades do Congresso ao Congresso Nacional, que são suas. É este mesmo governo que quer se sentar na mesa de negociação e pedir, né, que haja bom senso de quem não deu causa. O líder da oposição na Câmara, deputado Zucco, do PL, criticou a campanha do PT e do governo. O que o Partido dos Trabalhadores, o PT, está fazendo nas redes sociais é muito grave. Está usando inteligência artificial, dinheiro público e uma rede profissional de influenciadores está tentando dividir o Brasil entre ricos e pobres, colocando a culpa de tudo em quem produz, investe e gera empregos. Onde vamos parar com essa escalada de radicalismo? O Brasil precisa de paz, de equilíbrio, de responsabilidade e não de um governo que instiga confronto social para tentar impor sua agenda fracassada. No meio dessa crise, o cientista político Carlos Pereira entende que o governo está atribuindo ao Congresso responsabilidades que são dele. O executivo que é responsável pela rigidez tributária, pela rigidez das contas públicas, pelo controle inflacionário de um país, especialmente em regimes presidencialistas. É muito pouco crível que o eleitor mediano responsabilize o legislativo por políticas universais, tipo controle do desemprego, controle inflacionário, controle das contas públicas. Sempre no presidencialismo, é o executivo, para o bem ou para o mal,
que será o responsável por essas políticas. Então, não adianta o presidente Lula transferir essa responsabilidade e dizer, não, o Congresso é que não está me deixando fazer isso, porque para o eleitor sempre vai perceber o Executivo como responsável dessas políticas. Mano, será que não caiu o Pix? É triste, mas engraçado. Porque se até a Globo não tá mais fingindo, é sinal de que o barco tá mesmo afundando. Que esculacho a Globo deu no Lulis? O cientista chamou os petistas de eleitores medianos, mano. Ui! Quem diria que o PT seria o primeiro a usar vídeos de inteligência artificial sistematicamente para divulgar fake news e atacar a democracia, né? Mas eu tenho certeza que o STF vai agir com um devido rigor nesse assunto. A verdade é que eles fazem isso contra a direita há anos. Mind8, blogueiros, etc. Depois acusam a direita de ter gabinete do ódio. E se for atrás, você vai ver que essa turma recebe dinheiro público ou de ONG. O problema é que agora eles mexeram com alguém que tem as costas quentes lá do Centrão. Mota é brother do Alcolumbre, é afilhado do Lira. A algazarra lá no prédio do Itaú também deve ter horrorizado muita gente que anuncia na Globo. A Globo, então, fez os cálculos para ver qual anunciante vale mais a pena agradar. O Itaú, a XP, outros bilionários que estão sendo demonizados, ou o PT e o Lula? Pelo jeito, soltaram a mão do Nove Dedos, já percebendo que ele não se reelege e não vai continuar sendo o sugar daddy deles. Claro que se a gente for mais fundo, a Globo também aproveita isso para demonizar as redes sociais e a inteligência artificial, seus dois principais concorrentes pesados. Mas a real é, oficialmente, a família Marinho, que já recebeu desde o início do Lula 3 cerca de 16 bilhões de reais, está desembarcando do governo via Jornal Nacional. Eu vou ser a última pessoa a defender parlamentar brasileiro. Mas esse vocabulário, inimigo do povo, é usado por ditadores. 10 em cada 10 ditadores usam sem economia. A receita venezuelana vai sendo seguida à risca. Campanha para carimbar o Congresso como inimigo do povo. O próximo passo é fechar o parlamento e o judiciário assumiria suas funções, como aconteceu na Venezuela. Toda essa encenação é só uma cortina de fumaça. O PT finge combater os bilionários enquanto participa de fóruns internacionais que adoram bilionários. Não é luta de classes, é projeto global com sotaque de favela. Apesar de todo esse barulho nas redes, nos grupos de WhatsApp e Telegram, silêncio. A vida real não está comprando a farsa. A conta de luz aumentou, o arroz está caro, o pobre não consegue respirar. Cadê o resultado da tal justiça social? Especialistas apontam: o discurso é velho, não empolga, fala com a bolha e, mais do que isso, fala com arrogância, como se o povo não soubesse diferenciar meme de vida real. E o mais humilhante? Um simples vídeo de um cara comum, o Domingos Oficial, lá no TikTok, viralizou, dando uma aula para o Haddad, o governo Lula e todos os vagabundos petistas que tomaram as redes com o discurso QI subjanja de taxar os ricos. Aí o cara de rato tem que taxar o rico. Vai lá, taxa o rico vai lá, aumenta o valor nas prateleiras, quem paga mais caro é o pobre. Ou seja, você aí que defende aumento de imposto para rico, quem paga é você pobre. Não cai nessa ladainha de que rico vai pagar mais imposto que pobre, que isso aí nunca vai acontecer. Quando um objeto aumenta o valor para ser produzido, ele vai aumentar o valor na prateleira, que é para o pobre pagar o imposto pro rico. Sempre foi assim, não vai mudar nada. Um vídeo desse derruba todos os influenciadores pagos com dinheiro público. É o povo pelo povo. O povão já viu. Esse cara, eu diria que ele só errou ao dizer que o pobre paga imposto pro rico. Não, o pobre e o rico também pagam imposto pro Estado. O povo está acordando e não tem influenciador de esquerda que dê jeito. O governo do Stalinácio acabou. A classe média quer pagar menos, não quer ver a esquerda tomando uísque e dizendo que é suco detox do proletariado. E agora vem a dúvida que não quer calar. Se a campanha é tão espontânea, tão popular, tão orgânica, por que o PT precisou fazer cadastro de influenciador? É para saber quem merece o mensalinho do TikTok?
ou para controlar quem sai da linha e compartilha meme errado? No fim, a tentativa de Lula posar de líder antissistema é tão convincente quanto um bilionário vegano fingindo que adora feijoada em boteco. A gente vê o PT falando de taxar os ricos e rindo com eles nos bastidores. O povo paga a conta. E a verdadeira pergunta é, com toda essa encenação, será que em 2026 o palco ainda vai estar de pé? A esquerda quebrou o Brasil e está desesperada para taxar mais ainda a população. O governo quer posar de herói, salvador dos pobres, mas quem gera emprego e paga imposto até sufocar é o empresário. Demonizam quem produz e glorificam quem distribui o que não criou. Resultado? Um país estagnado, onde empreender é crime e depender é virtude. No final de Fargo, o plano genial do vendedor falido desmorona. Os bandidos se matam entre si, a esposa morre à toa e ele acaba preso, chorando de cueca num quarto de motel barato. Agora veja o Lula, cercado de militantes burros, rombo nas contas e o pior, até a Globo, que era sua babá midiática, resolveu mudar de lado e expor a farsa. O circo desabou e o sequestrador da própria economia está sem saída. Resta saber quem vai ser o próximo aí pro moedor de madeira. Esbanja, meu amor. Mais uma viagem juntos, hein? Tô amando. Não vejo a hora de fazer minhas compras no cartão corporativo. Lula e Janja é o casal super rico do Brasil. Jantares requentados, viagens caríssimas, roupas de grife, haja dinheiro público. Ele tá do lado dos bancos, dos banqueiros, dos ricos. Essa é a verdade. Espalhe nas redes. Lula e Esbanja, o casal mais super rico do Brasil. Taxa neles. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.